Olá, estamos começando mais um Viralizar Pod. Hoje com um assunto assim que tá, como que eu posso dizer, bem assíduo, é um assunto bem importante, é sobre emagrecimento, mas também o seu emocional. Nada será o seu emagrecimento sem cuidar do seu emocional. E para isso a gente trouxe a especialista Tauane Souza. Tudo bom, Tudo Tauane? bem, Kelly? Ela é da TGS Assessoria e está inaugurando uma clínica multimente, né? Em Exato. Itaboraí. Falei tudo? Falou Tudo tudo. certinho. Muito prazer em ter você com a gente no nosso Prazer é Viralizar todo Pod. meu. Espero que você goste, que seja um Já estou sucesso e amando. que seu trabalho alcance muitas vidas por aí. Ai, Tá bom? obrigada, Kelly. O que você tem para dizer assim de início para os nossos... Oi, pessoal. Gostaria primeiro de te agradecer por esse espaço, por esse convite maravilhoso. E a importância, né, de trazer temas tão especiais. Hoje no TGS Assessoria nós abordamos temas como emagrecimento comportamental. A gente tem todo um suporte dentro da assessoria, com uma equipe de nutricionista, endócrino, fisioterapeuta, que traz esse respaldo do emagrecimento voltado para a alimentação. Mas a nossa maior alçada é falar sobre a reeducação emocional, que precisa acompanhar a reeducação alimentar. E da onde que surgiu, assim, você trabalhar com esse tema? Porque na realidade você era advogada, você se formou em advogada. Graduada em Direito, nunca exerci a profissão. E ali, aquela profissão não era, eu não sentia que era algo para mim, não era o meu chamado. E o TGS Assessoria, ele surgiu de uma dor, eu sempre falo muito sobre isso. Nós precisamos trabalhar essas dores para que a gente consiga nos curar e auxiliar na cura de outras pessoas também. O TGS Assessoria, ele surgiu há 7 anos atrás, quase 8, quando eu estava pesando 120 quilos. Nossa. Com muita ansiedade, descontando todas as minhas emoções na alimentação. Eu acabei ganhando muito peso. Tive um processo também ali de uma gestação muito próxima à outra, mas o fato de ficar me autocobrando muito. Ai, mas eu precisava estar atuando no âmbito jurídico. Estou em casa, só vivendo a maternidade. Era um momento lindo, mas eu recebia tantos julgamentos que eu achava que aquilo era péssimo. E aí eu comecei a descontar isso na alimentação. E procurando vários profissionais, depois de várias tentativas de emagrecimento, várias dietas, loucas, eu comecei a entender que enquanto eu não curasse o meu emocional, eu não conseguiria dar continuidade a um processo de emagrecimento. E qual foi o seu start, assim, desse... algum momento que falou, não, agora eu tenho que... Houve um episódio que eu fiquei muito constrangida ao colocar uma roupa. Nós fomos convidados para um noivado de um amigo. E eu fiquei muito constrangida. E aí eu lembro que eu me olhava no espelho e nada ficava bom, nada ficava bom, nada ficava bom. E o que eu colocava anteriormente a esse episódio, descosturava do lado. E eu comecei a me cobrar muito, eu preciso emagrecer, eu já não tô bem comigo. Eu trouxe uma crise pro meu casamento por conta da falta de autoestima elevada. Eu comecei a perceber também que eu estava me tornando uma pessoa insegura. Eu falo muito, né? Já deu pra perceber. Eu falo bastante e eu comecei a não me comunicar com as pessoas. E aí foi onde acendeu aquela luzinha vermelha. Olha, tá acontecendo alguma coisa, não é só sobre o meu sobrepeso. Não adianta eu ter um cronograma alimentar que eu vou guardar na gaveta. A gente nunca segue essas dietas assim, né? Difícil. Não adianta ter um cronograma se você não está com o emocional preparado, pontuando para ali pro fortalecimento do foco, da disciplina, né? E aí eu comecei a perceber que naquela época, isso foi em 2013, naquela época as pessoas não falavam muito, 2013 não, 2014, as pessoas não falavam tanto sobre a reeducação emocional. A ansiedade e a depressão causada pelo sobrepeso, causada pela obesidade. E que muitas vezes a pessoa nem sabe que foi causada por aquilo ali, né? Porque justamente não tinha essa reeducação emocional
E a pessoa não tinha noção que estava daquele jeito por conta do corpo, né, do emagrecimento. A verdade é que o sobrepeso, a obesidade, elas vão causando uma desconexão. E hoje essa também é uma das pautas que nós vamos trabalhar tanto na Multimentes, na clínica, e o que nós já trabalhamos no TGS Assessoria. Essa desconexão, ela é gerada através da autocobrança, né? Porque o mundo feminino, ele tem muito essa questão do julgamento, da autocobrança, da falta de acolhimento. Sim. E também é gerado pela comparação. Principalmente nas redes sociais. Principalmente. O que está causando as redes sociais a essas mulheres hoje em dia? Na sua opinião, assim? Eu tenho uma opinião bem forte em relação a isso. As redes sociais, a internet, o acesso à internet facilitado hoje, ele trouxe muita informação, mas ele também tem um lado negativo. Porque ele também trouxe muita padronização. E aí as mulheres começam a visualizar corpos padronizados, vidas padronizadas, e isso vai distanciando da essência da realidade, vai aumentando o nível de autocobrança, e muitas mulheres vivendo nesse ciclo, elas descontam essas emoções na alimentação. E aí elas começam a procurar dietas, mas não é só sobre alimentação, né? É necessário olhar com carinho que existem outras caixas para serem abertas dentro do processo de emagrecimento. Para que o resultado comece a acontecer, né? Exato. Porque se você só ficar ali na alimentação, muitas das vezes, que eu já escutei isso, vou aproveitando, eu já escutei pessoas falando assim, mas eu não como quase nada. E não consigo emagrecer, mas eu não como quase nada e tô engordando. Então, muito tem a ver, de repente, com... Sim, com o emocional, né? O que mais me fez hoje estar aqui trazendo essas questões para mulheres, né, em diversos lugares, foi que as pessoas não olham com esse olhar de eu preciso de uma cura interior, porque o processo de emagrecimento, ele começa de dentro para fora. E nós, ao longo da vida, nós vamos colecionando alguns traumas, seja por forte impacto ou por repetição, né? E lá atrás eu não entendia isso. Eu achava que eu precisava, eu tinha uma necessidade de estar dentro de um escritório, atuando no meio jurídico, e toda essa frustração fazia eu descontar na comida. E eu nunca pensei que pudesse ser o emocional. E aí quando eu comecei a buscar mais para entender o porquê eu era tão compulsiva, e comecei a me apaixonar pela psicanálise também, né? Porque hoje eu amo o que eu faço. Eu comecei a entender a necessidade, a carência que tantas mulheres têm em ouvir um pouco mais, para entender que não é que você não segue aquela alimentação porque você não tem força de vontade, porque falta foco. Não, é porque existem feridas interiores que precisam ser curadas antes de começar um processo de emagrecimento. Não dá pra só falar assim, eu sou compulsiva. E aceitar isso. Você precisa buscar. Por quê? Por que essa compulsão? Por que eu coloco todas as minhas emoções no alimento? Mas é porque também a pessoa chega no médico e é tratada como pessoa, como mais um número que foi lá que quer emagrecer. Tá aqui, vamos ver se eu faz seus exames de sangue, faz não sei o que, vem aqui, traz o resultado... E eu vou analisar e vai lá e passa uma dieta. Verdade. Não conversa, não sabe por que muitas das vezes você tá naquele peso, como você falou. O emocional conta muitas vezes você era magra, do nada você engordou e você não sabe por quê. Então, tratando esse emocional, aí já começa todo um passo para você começar realmente até gostar de fazer a dieta, né? Porque ninguém gosta de fazer dieta, né? É uma parte de autoconhecimento, né? Porque hoje, como você acabou de falar, uma coisa muito importante, muito interessante. Ninguém gosta de fazer dieta. Porque todo mundo já associa a palavra dieta a uma coisa ruim. Né? Vou ter que tirar aquilo que eu gosto de comer, vou ter que cortar aquilo. Dentro da assessoria, uma das coisas que nós falamos muito também, você não precisa visualizar o processo de emagrecimento como um processo, uma coisa única, uma dieta que eu vou fazer.
Porque a palavra dieta, ela já traz essa associação de coisas ruins, de alimentação ruim, de coisa que não é legal comer, que não tem gosto. E não precisa ser dessa forma. Quando você trata o emocional, você busca por autoconhecimento. E a partir do autoconhecimento, você começa a entender o que é bom pra você, o que você merece. Como você merece tratar o seu corpo e a sua mente. Sim. E aí você vai automaticamente buscando por soluções saudáveis. E não é mais já não vira mais dieta. Já vira prazeroso, né? Já é algo que faz parte da sua rotina. E quando você vai vendo que o alimento é bom, né? Que você tá gostando de comer aquilo. E tá vendo o resultado no seu corpo, até mesmo na sua mente, perfeito, você fica com mais prazer de dar continuidade e isso acaba virando uma rotina. Exatamente. Que deixou de ser aquela rotina ruim e passou a ser a rotina boa, né? Dentro da assessoria, hoje, nós temos uma grande responsabilidade. Você falou sobre rotina, né? Uma grande responsabilidade de auxiliar essas mulheres a encontrar na rotina delas a possibilidade de ter uma vida mais saudável, de preparar alimentos mais saudáveis. Dentro da rotina mesmo, encaixar 15, 20 minutinhos para se exercitar na sala de casa. E também, além de conseguir fazer com que elas pensem fora da caixa, porque muitas vezes, né, Kelly, a gente tem uma rotina muito corrida, é filho, é casa, é trabalho, e a gente deixa sempre o autocuidado para o último momento, né? E aí o TGS busca as assessoradas e faz com que elas possam entender em qual momento da rotina delas tem ali uma possibilidade de trazer o autocuidado, seja na alimentação, seja no autocuidado estético, né, no autocuidado emocional, sempre em pequenos momentos, fazendo com que isso esteja sendo incluído na rotina delas. Consegue me entender? Consigo. O objetivo da assessoria hoje é esse, e trazer temas que pouco é falado. Hoje as pessoas vivem se comparando muito, se cobrando muito, querem corpos baseados na imagem de outras pessoas, querem vidas baseadas na realidade de outras pessoas. E quando você busca por esse autoentendimento, esse autoconhecimento, o processo de emagrecimento flui, o equilíbrio emocional flui e a saúde corporal flui também. E eu acabei te cortando lá quando você foi falar que ia pro noivado, para começar seu tratamento, lá para começar o seu... Quando eu comecei, quando né, você se ligou, o estalo que foi? Ali eu já estava no processo de muita crise, né? Tinha crise de ansiedade. E aí, no dia do noivado, foi um dia péssimo, assim. Era um evento importante para nós, né? E eu percebi que nenhuma roupa servia. E muitas das minhas roupas no guarda-roupa, elas estavam descosturadas. Porque das outras vezes que eu tentava vestir, elas abriam a costura. Entendi. E aí começou vindo aquele desespero, eu não me achava bonita. Mesmo assim eu entrei numa roupa e fui. Ali eu percebi que eu não tinha mais aquela força de vontade de conversar, aquela alegria, porque eu sempre fui muito comunicativa. Eu preferia me esconder, preferia não ser vista. E eu comecei a ficar muito isolada. E aí eu comecei a perceber, não é só sobre alimentação. Tem alguma coisa errada. É sobre o meu emocional. E aí nós começamos a pesquisar, o Israel Tawane, você precisa buscar ajuda. E aí eu comecei a buscar ajuda também. Um terapeuta maravilhoso de São Paulo. Foi perfeito na minha caminhada, perfeito. E aí nós buscamos por esse auxílio. Eu comecei muito curiosa a ler mais sobre a psicanálise, sobre a psicologia e me apaixonei. E aí comecei a me especializar e comecei a emagrecer também. E aí o emagrecimento fluiu. Isso sem dieta, por enquanto? Ou você já começou nessa época que você começou a psicanálise, as coisas, já emendou também uma dieta? Sim, eu já tinha, porque eu já tinha muitas tentativas, né? Eu já tinha muitos materiais, muitas tentativas. E eu sempre fui muito curiosa. Quando lá atrás, mesmo sem entender que o meu emocional era o problema, eu sempre, quando eu recebia algum cronograma alimentar, eu ia para a internet pesquisar como eu poderia prepará-lo da melhor forma. Porque eu sempre acreditei que há uma forma correta de preparar os alimentos para que eles possam te oferecer o melhor. Né? Eu sempre acreditei nisso. E aí eu tinha muitos materiais. Nesse processo, quando eu decidi cuidar do emocional para cuidar do corpo e entender que o emagrecimento seria uma consequência, eu já tinha esses materiais.
E aí eu comecei a fazer ali com os materiais que eu tinha, com as minhas pesquisas, até porque faltou muito acolhimento quando eu procurei. Hoje eu conheço profissionais maravilhosas, tenho Nutris comigo nos projetos maravilhosas também, mas naquela época, quase 8 anos atrás, eu não consegui encontrar essas pessoas. E aí eu falei, eu vou fazer por minha conta com os materiais que eu já tenho, né? Não seguindo algo da minha cabeça. E ali eu comecei a produzir emagrecimento, porque eu estava tratando o emocional. Sim. E aí eu comecei a produzir resultados e comecei a incentivar outras mulheres. E até entender, o passo dado era esse que eu tinha que dar para eu precisava ter o resultado que eu queria. Eu me deturpava muito a minha imagem. Eu sou ansiosa, eu não sou bonita, eu detesto a minha barriga, coisas assim, sabe? E eu comecei a entender que quanto mais eu projetava isso, mais eu aceitava isso. E aí eu comecei a produzir emagrecimento, comecei a falar muito sobre emocional. Na época era Facebook, ainda não tinha o Instagram tão latente como tem hoje. E aí as amigas começaram, o que você fez? Mas peraí, você tá perdendo peso. E aí no início eu criei um grupinho com 5 amigas. E uma delas já estava na faculdade de nutrição. Sim. E aí nós começamos a compartilhar informações. E cada uma foi fazendo aquilo que cabia na sua rotina. Ninguém seguia um protocolo, né? Elas começaram a querer se alimentar mais saudável. E cuidado emocional. A gente fazia momentos, era Vibe, lembra do Vibe? Lembro. Nós fazíamos reuniões ali para trocar experiências, se acolher. Porque hoje eu fui julgada, porque hoje aconteceu isso. Eu sei que esse grupo, ele começou a tomar uma proporção, uma ajudando a outra, e eu sempre ali trazendo elas, porque eu tinha emagrecido bastante na época. Eu sei que o grupo tomou uma proporção, hoje nós somos 280 mulheres na assessoria. Ainda existe. Virou assessoria, né? E aí eu falei, não, esse é o meu lugar. Eu me encontrei. E aí nós começamos a buscar por especialistas para trazer, né? Para montar a assessoria. E aí começou a surgir as novas ideias há 7 anos atrás. E aí você começou a trabalhar, largou lá o direito que nem chegou a exercer, porque não se via lá presa dentro de um escritório. Não era pra mim. E montou a assessoria, e aí você trabalha com isso até hoje, desde então? Até hoje, sim. E quero permanecer. Até meu último suspiro, eu vou estar aqui mostrando para outras mulheres que a alimentação é a peça principal do processo de emagrecimento. Mas o emocional, ele precisa ser curado, ele precisa de mais atenção. E com essa conexão entre outras mulheres, hoje nós já atendemos em mais de 12 países diferentes. Que legal. Atualmente esse número de 280 mulheres, ele está com mulheres ativas dentro da assessoria. Sim. Mas ao longo desses 7 anos, eu acredito aí, eu já até perdi a conta, mas eu acredito uma estimativa de mais de 5 mil mulheres. Que legal, e é para o Brasil todo, o mundo todo. Na verdade, você falou que tem de fora, porque ele é online, né? 100%. É uma assessoria diária, 100% online, que traz todo o respaldo que você precisa, desde a alimentação até o emocional. Durante todo o processo de emagrecimento, você é acompanhada, né? É o acolhimento. Exatamente, o que todo mundo busca, né? Então, quais profissionais tem lá? Nós temos nutricionista, endocrinologista e fisioterapeuta, hoje conosco, caminhando conosco. E nesse meio, conhecendo outras mulheres, eu percebi que haviam outras dores, não só a autoestima baixa ou elevada, que era um problema, né? Que precisava ser revertida. Eu conheci mulheres com histórico de traumas por conta de violência doméstica, por conta de criações narcisistas. Existiam várias outras coisas. Mães que tinham muitas dificuldades na criação dos filhos, no apoio do esposo, né? E a rotina fazia com que todo aquele estresse, aquele cansaço da rotina, fazia com que ela pudesse consumir as emoções. E aí nasceu a ideia da Multimentes. Sim, a clínica que ela vai inaugurar.
Na verdade, já inaugurou. Nós vamos oficializar a inauguração na terça-feira, dia 18. Uhum. E aí... Qual é a proposta lá da clínica? A proposta da clínica, ela surgiu exatamente daí, né? Uhum. Ela veio com a intenção de tocar em assuntos que muitas pessoas não falam. Por exemplo, o emocional das mães de filhos atípicos. Que é muito importante, que tem muitas hoje. É. E todo mundo fala muito sobre acessibilidade, né? Sim. Sobre a acessibilidade para os filhos. Mas ninguém fala dessas mães que estão, de certa forma, sobrecarregadas. Não é porque você está sobrecarregada que você não ama o seu filho, não é isso. Né? Muitas mães carregam até mesmo esses sentimentos de culpa. Mas não é isso. É só para que essas mães sejam acolhidas, porque pouco se fala sobre o emocional delas. Sim. Pouco se fala sobre o quanto elas estão cansadas de precisar se desdobrar. Porque a maioria da rede dessas mães, a rede de apoio é escassa. A maioria não tem. A rede de apoio é totalmente escassa. Então, elas ficam muito mais cansadas. Sim. Então, na clínica, nós temos essa vertente de acolher mães atípicas, mães de filhos atípicos, falar sobre o emocional delas. Sim. E também sobre mulheres atípicas, que estão aí se inserindo no mercado de trabalho, mas que também estão cansadas, que também têm feridas emocionais por conta de preconceitos. Que né? Tem muito. Nós também teremos lá na clínica falando sobre o acolhimento para mulheres que sofreram violência doméstica. Mulheres que também sofrem com a depressão e a ansiedade causada pela obesidade. O que uma mulher que sofreu violência doméstica, quais são as coisas que mais acarretam assim nela? O tipo de problemas que elas mais têm, você sabe especificar? Assim? Olha, porque na verdade a compulsão que você desenvolve ali, ela sempre tem um pontinho. Por que eu falei desenvolve? Porque aquela compulsão, ela te acompanha. Ela vem ou do seu perfil comportamental, ou da sua genética, então ela vem te acompanhando. E quando você passa por algum trauma de forte impacto ou de repetição, você desenvolve essa característica compulsiva. E depende muito, algumas vão para o alcoolismo, outras vão para compulsão alimentar. Sempre tem alguma coisa. Compulsão de consumo, o consumismo. Então são várias caixas, né? Depende muito do perfil comportamental de cada uma. E esse processo lá, ele vai ter na clínica, no caso, ele vai ter presencial ou vai ser só online? Na clínica nós temos essas duas vertentes. O presencial e o online. O online hoje a gente já faz. Sim, né? É o da assessoria. Isso. E a clínica é para trazer mesmo o presencial para as cidades de Itaboraí e para a região também. Todas vocês serão sempre muito bem acolhidas lá na Clínica Multimente. E nós também queremos trazer um diferencial, Kelly. Qual é? Que é fazer eventos de conscientização. A cada 2 meses, né, eu e minha sócia, nós montamos essa ideia de que nós estamos montando um cronograma para ao longo do ano de 2025 fazer movimentos também dentro da clínica, eventos que são eventos de conscientização. Que legal. Para tocar nesses assuntos, né? Para poder reunir ali as mães de filhos atípicos, para que elas possam estar em um ambiente de acolhimento, de fortalecimento, para mulheres que sofrem com violência doméstica, para que elas se sintam acolhidas de fato, porque muitas vezes elas vão buscar por denúncia ou por acolhimento em outros lugares e elas não são acolhidas, e isso faz com que elas voltem para casa e se mantenham naquela mesma situação. Inclusive o Movimento Pétala já vai estar lá, está convidado. Com certeza, o Instituto Pétala vai estar lá juntinho, colaborando, se unindo para a gente trazer um ótimo resultado, para ajudar mais pessoas. Né? Porque esse movimento seu lá é muito legal. E você falou que vai ser lá na própria clínica, lá tem um espaço. Lá tem um espaço, tem um auditório onde nós vamos receber essas pessoas, convidar pessoas do movimento também, como do Instituto Pétala. Então, esse movimento é para que essas mulheres possam criar ambiência e gerar desenvolvimento. E tem um momento para elas também, né? Exato. De
conversar com outras mulheres, que sabe da sua dor, que tá junto com ela, que passa pelas mesmas coisas. Sim. Porque esse acolhimento das mulheres que passam por aquilo e que sabem o que você está sentindo, só elas vão saber retribuir, né? Ah, eu sei o que você está sentindo, Exato. Então vamos trabalhar conversar. Com humanidade. Isso. Né? Também ali um momento da linguagem humanizada entre elas, porque elas sabem qual é a dor Isso. da outra. É muito importante. E eu acho que a ambiência também para gerar esse desenvolvimento. Porque às vezes o fato delas não serem acolhidas em outros ambientes faz com que elas se mantenham caladas e na mesma situação. Sim. Uma mãe de filho atípico, por exemplo, muito cansada, muito estafada, quando vai falar algo, tem medo de ser julgada, criticada. Isso faz com que ela não olhe para o emocional dela com cuidado, não busque por esse momento de cuidado e equilíbrio. Uhum. Então nós vamos trazer esses assuntos, né? Como mulheres hoje que padronizam corpos e sofrem muito com a autocobrança. Vai ser um evento com cada um desses temas. Entendi. A cada 2 meses você vai fazer um tema específico? Isso. Ou você nos 2 meses vai fazer vários temas num dia só? Não, vai ser um movimento com um tema específico a cada 2 meses. Porque fazendo um tema específico, a gente consegue reunir pessoas que estão falando da mesma dor. Específica. Né? Uhum. Também nós temos um projeto, nós tivemos uma reunião ontem que foi excelente também. Muitos projetos, Muitos meninas. projetos. Mas nós mulheres temos muitos projetos e quando a gente vai se juntando, piora mais ainda que surgem outros. A cabeça fica assim. Ontem nós estávamos com uma profissional maravilhosa, que ela também tem um movimento de incentivar outras mulheres que querem empreender, mas elas têm medo, têm receio de empreender. Ué? Sim. Não sabem por onde começar. Entendi. Por exemplo. Tem as ideias, mas não sabe colocar em prática. Isso. Por exemplo, eu faço, igual uma delas chegou pra mim e falou assim, Tawane, eu faço muito bem crochê. E pão, fez curso de pão. Eu faço muito bem. Mas eu não sei vender. Eu não sei por onde começar. Eu não sei utilizar a internet. Eu não sei como colocar essa ideia para realmente se tornar uma realidade. E aí esse movimento vai fazer com que essas mulheres encontrem apoio também, direcionamento. Então a gente pensa em tudo, né? E o que acontece? Aqui em Maricá, recentemente eu também conheci um grupo chamado Papos de Empreendedoras. Olha que legal. São 600 e poucas mulheres nesse grupo. Eu achei, assim, muito bacana. Então, assim, são vários profissionais de todo o ramo, do ramo que a mulher empreender. Que bacana. E elas se ajudam nesse grupo. Uma indica a outra. Por exemplo, confeitaria. Aí precisam comprar o material, né, para confeitaria. Elas se juntam, compram o material juntas para poder sair com um preço mais barato. Olha que entendeu? bacana. É muito interessante. E, por exemplo, uma quer uma encomenda, alguém pergunta, tem bolo para tal dia? Aí não tem. A outra, mas tem fulana. Legal, isso é muito então, legal. assim, uma ajuda a outra. Eu achei o grupo interessantíssimo. Participo, inclusive a publi que eu fiz no episódio anterior lá, é de uma empreendedora de lá, muito bacana, a Tio Modas, e é isso, as mulheres estão ali se ajudando para qualquer coisa. Faltou uma luz, precisa de um serviço em casa. Ai, que legal. Indicações direto ali, entendeu? Muito bacana esse movimento delas. Hoje é muito necessário isso. Eu falo que eu tenho tantas ideias e tantos projetos assim, e todos eles envolvendo mulheres, porque quando eu mais precisei, eu não encontrei esse acolhimento. E aí hoje são diversos nichos, né? Mas eu digo, qual é a sua especialidade? Trabalhar desenvolvimento de mulheres através do autocuidado. Sim. É isso. Eu sempre tive dificuldade com mulheres, engraçado, né? Recentemente mesmo meu marido falou assim pra mim, porque no meu trabalho eu trabalho numa sala só com homens, são só meninos. E recente meu patrão falou pra mim assim, vai entrar uma pessoa pra te ajudar. Aí todo mundo olhou pra minha cara. É uma mulher? Será? Não, Kelly, e aí, o que você achou? Eu falei, olha, não sei, né? Não sei quem é a pessoa. Aí, e se for mulher? Eu falei, não sei também, vamos ver, né? Aí cheguei em casa e meu marido, eu falei, eu acho que é mulher. Aí meu marido, você se dá melhor bem, melhor bem com homem, né, Kelly? Eu falei assim, mas por isso, porque normalmente a mulher, ela tem muita concorrência, ela tem, sei lá, não digo nem inveja, não é isso.
não é nem inveja, é uma competição, acha que você pode prejudicar ela em alguma coisa, ou que você é superior a ela em algum... Gente, não é isso. Então, por esse fato, eu sempre tive dificuldade de... Eu tenho amigas, né, óbvio, mulheres, tenho muitas, inclusive. Muitas não, tenho de qualidade. As melhores. As melhores, mas eu tenho dificuldade de me relacionar com mulher por esse fato. Não que eu não queira fazer amizade com mulheres, mas é porque as mulheres estão sempre muito... competitivas. E sempre assim, já com a barreira. Ai, Kelly, de repente, pode me ultrapassar em tal lugar, não sei. Pode aparecer mais que eu, ou qualquer coisa do gênero. Até mesmo para nós que estamos nesse movimento, igual vocês com o Instituto Pétala também. Sim. No meio do caminho, a gente sempre vai encontrar essas pessoas. Sim. Mas a gente também vai encontrar pessoas que querem ser acolhidas e querem acolher também. E é isso. Né? Porque ao longo dessa jornada de 7, quase 8 anos, eu encontrei, sim, pessoas, mulheres com esse perfil, mas também muitas mulheres com perfil acolhedor. E se nós nos juntarmos e mostrar para essas mulheres com perfil competitivo que é necessário ser acolhedora uma... E é gostoso. Além de ser necessário, é gostoso. Quando você pode ajudar a outra, como você pode... Vou dar o exemplo da Tio Modas de novo, porque eu achei assim super bacana. Ela é uma menina nova, né? Não é novinha. E eu fiz a propaganda lá no grupo e falei que eu estava buscando parceiros, inclusive parcerias são bem-vindas. Ela chamou a gente no chat, eu queria fazer parte da parceria e tal. Tá, o que eu posso proporcionar? E ela mandou uma roupa pra mim e mais um brinde. Ai, que bacana. Aí eu falei, tá bom. Ela, como que eu posso te entregar? Eu falei, me encontra em tal lugar assim, assado e tal. Calhou que nesse dia a gente começou desencontro, a gente marcou num lugar, eu cheguei nesse lugar, ela já tinha saído. Aí eu cheguei no outro lugar, ela já tinha saído. E a gente foi desencontrando, por fim, consegui encontrá-la. Aí, menina, eu tava de carro, ela tava a pé. Ela me encontrou, tava suada, andando, tadinha. Eu falei, me perdoa, fiz você ficar nesse desencontro andando e tal. E ela chegou prontamente agradável, entregou. O mimo dela veio todo embaladinho, bonitinho, com cheirosinho, com cartãozinho, com todo um cuidado. Você nota que a pessoa teve um cuidado para fazer. Sim. Aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que legal, né? Ela trabalha fora. Ela é nova, que já é uma coisa difícil hoje em dia você achar gente nova, com tanta força de vontade, assim, né? Nova, foi toda esforçada, levou o brinde, teve o capricho de fazer o brinde, trabalha fora. E eu falei assim, cara, a loja dela é online, Tio Modas, gente. Hoje não é nem dia da parceria dela, mas eu faço questão de falar. Eu achei o cuidado muito legal. Aí mandei mensagem para ela, falei, olha, que bonito, muito orgulhosa que você fez isso, que Deus prospere, que sua loja online faça muito sucesso, tenha muitas vendas, porque eu gostei do seu empenho mesmo, assim, da sua dedicação, né, de fazer o negócio acontecer. Ai, que bacana. Ela ainda falou, não foi do jeito que eu queria, porque eu comprei um negócio e não chegou ainda, não sei o que. Mas então, meninas, olha como é bonito o esforço. Quando você quer alguma coisa, você corre atrás e você consegue. Sim. É tão prazeroso, verdade, né? E você encontrar pessoas que te ajudam nesse meio do caminho, é melhor ainda. Então, por que competitividade? Por que você não ajudar? Por que você não divulgar? Essa questão que você comentou do material, né? Delas comprarem. Elas poderiam muito bem pensar assim, não, mas eu não vou ajudar ela porque eu faço também, ela também faz, mas não é sobre isso. Não é. Né? Eu falo que unidas nós somos mais fortes. Sim. E trabalhar essa questão interior da autoconfiança também. Porque no mundo existem várias pessoas para fazer a mesma coisa que você faz. Sim. Mas do jeitinho que você faz... Só você. Só você. O sabor de uma vai ser diferente da outra. Totalmente. E você vai ter preferência. Às vezes você vai gostar mais do sabor de uma e não vai gostar do sabor da outra. Elas vão fazer do mesmo jeito. Ó, eu vou dar outro exemplo. Meu filho ama bolo de chocolate. E eu tenho uma amiga que faz um bolo de chocolate e que meu filho é apaixonado pelo bolo dela. Se você der outro bolo de chocolate, não serve. Aí minha cunhada faz bolo. Aí quando ela faz o bolo de chocolate pra ele fala, mas não tá igual da Carol. Olha isso, viu? Então assim, mas é o mesmo bolo de chocolate, levou os mesmos ingredientes, é feito do mesmo jeito.
mas ele prefere. Então, não é sobre você, é sobre o produto, sobre o outro que gosta daquilo ali. Então, tá tudo certo. Verdade. Você faz a mesma coisa que eu, mas eu gosto do sabor do seu. Não que o seu seja ruim. Do jeitinho que você faz, né? Do jeitinho que eu gosto. Então, é isso, meninas. Por favor, se unam, se ajudem. Eu acho que hoje, muitas de nós estamos aí perdidas e ainda competitivas, porque não encontramos esse grupo de acolhimento, essa corrente de acolhimento. Por exemplo, eu passei por uma situação muito difícil com essa questão de acolhimento. Quando eu iniciei o meu processo lá atrás, quando eu iniciei para dar certo, eu era muito curiosa, pegava os materiais que eu já tinha e ia seguindo aquilo que os profissionais já tinham passado para mim. E aí muitas mulheres olhavam assim, tiveram episódios, eu sempre gostei muito de uma cervejinha, por exemplo. E tiveram episódios que eu parei de beber, eu fiquei sem beber quase 2 anos, cerveja. Né? Tomava um drinkzinho, alguma coisa assim. E essas pessoas olhavam e falavam, nossa, você é louca. Você tá cortando isso, tá cortando aquilo. Você é só hoje. E eu fui muito criticada. Quando eu comecei a produzir resultado, algumas dessas pessoas apareceram pedindo para estar ali, porque precisavam de auxílio. E aí eu entendi como outras mulheres muitas vezes julgam umas às outras, né? Por conta de não conhecer uma rede de acolhimento, de não serem acolhidas. É como se elas estivessem usando a ferida delas para ferir a outra. Essa parte é bem difícil de conseguir, né, entender. Porque se você mostra que ela pode ser acolhida, ela vai acolher a próxima que vier. Então hoje, a minha missão, assim, eu falo que o meu trabalho, né, é uma missão, é um propósito. É fazer com que as mulheres entendam que há, sim, uma grande possibilidade de união, uma corrente de fortalecimento e acolhimento, e que você só gera desenvolvimento a partir do autocuidado. Não tem como se desenvolver naquilo que você não se envolve. É verdade. Né? E se você se envolve com acolhimento com outras mulheres que têm uma energia positiva, seu desenvolvimento de energia positiva vai estar lá em cima também. Exatamente. Mas se você se envolve com competitividade, coisas negativas, vai estar assim, vai estar negativo. E a chance de dar errado é muito grande. De você não se acolher, inclusive, por exemplo, você me conheceu através do Viralizar Pode, mas da Cher. Isso, Michele, maravilhosa. Que é uma que sempre Michele, grata por você me ajudar sempre. Ela sempre me divulga, ela sempre fala. Hoje pela manhã ela tinha colocado. Ela sempre me marca, ela é uma fofa. Então, assim, gente, ela é cantora, ela é maravilhosa. Né, tô na internet, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas você vê, umas se complementam. Sim, uma rede de apoio. Uma rede de apoio, né? Não custa você ajudar, né? Não. E eu acho lindo. Então, assim, e através da Cher, eu te conheci, você me conheceu, e agora você conheceu outras pessoas, e assim vai juntando uma rede. O Instituto Pétalas. E esse movimento é o que a gente quer buscar aí pra galera, pra todo mundo, que as mulheres se unam, que venham serem acolhidas lá no Multimente. E é isso que a gente busca, e que lá no Multimente vocês vão abordar com as pacientes lá, né? São pacientes. Nós temos psicanalista, psicólogo, e também nós temos uma psicanalista voltada para o público infantil. Bem bacana, porque ela também é psicopedagoga. Então nós também teremos essa área do infantil. Então, por exemplo, se a mãe quiser ir para uma mãe atípica, por exemplo, quiser ir para lá, e o filho, tipo assim, o filho pode estar fazendo sessão num lugar e ela... É acolhimento mesmo, né? E aí, lá então, na clínica, vai ter o espaço que pode atender a criança e atender a mãe mutuamente, perfeito. Então. Isso. E a nossa maior intenção é também trazer multiprofissionais. Mas futuramente a gente pensa em trazer um atendimento presencial de nutricionistas, mas hoje nós queremos acolher e abraçar a parte do emocional. Entendi. Portanto que a nossa frase é multiformas de cuidar do corpo e da mente. Entendi. Né? Mas o projeto lá do TGS vai continuar.
Total, a todo vapor. Nós estamos aí caminhando há 7 anos, vai continuar. Nós continuaremos atendendo a assessoria online, né, que é uma assessoria diária, que a equipe tá lá. Explica mais ou menos como que é essa assessoria, que eu vi que você posta lá uns sucos, detox. Isso. Explica aí pra gente. Olha, a assessoria, ela tem todo o acompanhamento das nutricionistas, que eu sempre, como eu falei, né, eu sou muito curiosa, e com todo o processo, a vivência também, eu tenho muitas receitas. E aí eu sempre vou lá e pergunto, olha, isso aqui tá legal, posso postar? Porque às vezes a gente acha que sabe as coisas, mas não sabe, né? Elas que estudaram, que estão lá. Minha parte é só emocional, elas estão lá para falar da alimentação. E aí elas falam, não, Tawane, isso aqui tá ótimo. E aí eu vou lá, eu posto para elas. Mas no dia a dia, a assessoria, ela funciona da seguinte forma. Nós temos um grupo de suporte para as assessoradas. A assessoria, ela acontece diariamente. Ali é um ambiente bem bacana, porque a gente partilha muitas coisas. E é tudo online? 100% online. Na clínica é o atendimento terapêutico, tá? Voltado só para as emoções. Entendi. Na assessoria, é a assessoria de emagrecimento comportamental, onde nós falamos sobre emagrecimento, alimentação e emoções. Sim. Essa parte de emagrecimento, alimentação e emoções, ela acontece 100% online, que é a assessoria. Sim. Dentro da assessoria, essas mulheres recebem um acolhimento diário, elas têm inspeção de peso, inspeção de pratos, nós temos ali também motivacional. Então eu costumo dizer que a assessoria vem para otimizar o seu tempo no processo de emagrecimento. Entendi. Porque nós fazemos você entender em qual ponto da sua rotina você consegue incluir alimentação saudável, autocuidado com o corpo e com a mente. Então, mas essa assessoria, ela não se limita a pessoas que querem fazer emagrecimento, não, né? Por exemplo, pode ser uma reeducação alimentar. Isso, exato. Alguém que quer ter só hábitos mais saudáveis. Sim, porque ali, a energia de desenvolvimento que nós geramos é sobre isso, é falar da alimentação saudável, do autocuidado com o corpo e com a mente. Nós não falamos assim, você está aqui porque você precisa emagrecer. Porque a gente quer conscientizar que o emagrecimento é uma consequência. Sim, entendi. Porque todas as vezes que as mulheres olham para o emagrecimento como algo que elas precisam fazer acontecer, ali a qualquer custo, não funciona. Certo. Porque elas precisam antes entender a responsabilidade de uma boa alimentação, do comprometimento com bons hábitos. Olha, eu confesso que tô passando longe dessa história aí. Minha alimentação é péssima. Péssima. Mas era o equilíbrio, nem... O que é o equilíbrio para você? Me responde. Ó, às vezes a gente acha que a alimentação saudável, ela é algo muito restrito. Na verdade, não é. Pode ter um equilíbrio aí. Sem excesso, fazer boas trocas, boas escolhas. Explica essa troca. Aí, não, pra eu te explicar essa troca, eu tenho que falar com a Nutra, tenho que deixar ela falar da troca. Mas, por exemplo, falando de uma forma emocional saudável, para que não vire uma compulsão ou um excesso, né? Porque as pessoas acham que compulsão também é ali naquele momento comer muito. Não, é qualquer tipo de excesso, pode ser em horários diferentes no dia, mas o excesso picadinho que eu sempre falo para as meninas. Essa parte do controle é entender, eu tenho uma barra de chocolate aqui. Eu preciso comer essa barra de chocolate toda? Ou eu posso comer 2 quadradinhos hoje? 2 amanhã, e vamos indo mais tarde. Né? Mas não, a pessoa que não tem o equilíbrio, ela vai comer a barra de chocolate toda. Inteira. Eu já comi hoje de manhã algo que não foi legal. Pesei a mão no café da manhã, comi em excesso. Vou tentar fazer um almoço mais leve, um almoço com mais folhas, uma comidinha mais leve, mais saudável. Não, as pessoas já pensam assim, não comi bem hoje de manhã, eu vou passar o resto do dia. Amanhã eu volto de novo pro normal. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando você estoura o limite do seu cartão de crédito, você vai lá pegar outro e compra um carro? Não. Então por que você faz isso? Entendi. Eu sempre falo isso. Por que a gente excede os limites com o corpo? Por que se a gente já cometeu algum erro, eu vou exceder todos os limites? Mas você sabe que esse excesso com o corpo, ele não é só no fato do que a gente está conversando, né? Do emagrecimento, da boa alimentação, não é isso. Um exemplo, quando a pessoa começa a fazer... vou dar 2 exemplos, na realidade. Quando alguém faz uma tatuagem, todo mundo fala, enquanto você não faz a primeira,
Tá ok. Tranquilo. Quando você faz a primeira, você não quer parar mais. É difícil você parar, tá sempre com vontade de estar fazendo outras. Posso até estar falando besteira, mas é que eu escuto tantas pessoas falando isso. Não, mas é verdade, é verdade. Depois que faz a primeira, você quer fazer um monte. E o outro exemplo que eu ia dar, que eu esqueci... Tem o exemplo da tatuagem e tem o exemplo de cirurgia plástica. Sim. Você faz uma... E acabou. Quer fazer outras. Mas ficou ótimo, então eu posso corrigir aqui também. Aqui também ficou ótimo, então eu acho que eu já posso... E essa compulsão na cirurgia, primeiro que você vai se transformando em outra pessoa, e segundo que não é bom pro corpo mesmo, né? Sim. É muito invasivo, né? E dá pra... Você vê que tem um monte de gente agora morrendo, tendo complicações, buscando clínicas que não existem, né? Que a pessoa não tem autorização. Sem credibilidade para fazer nada. Então eu acho que a compulsão, ela acaba sendo em vários sentidos, né? Não só na comida. E essa questão Engraçado que todos os nossos assuntos, eles vão se complementando. Sim. Nós falamos aqui sobre a questão da padronização, né? Com o acesso da internet. Sim. Hoje, a cirurgia plástica, ela é procurada muito por isso também, né? Tem uma procura. Eu passei por um processo, né, de 2 gestações muito próximas uma da outra. E aí vem a flacidez, que é a natural do corpo. Normal. Não tem problema algum querer consertar isso que te desagrada. Sim. Né? Algo que aconteceu naturalmente com o corpo. Mas acontece que mulheres já estão ótimas, exatamente, bem, e sempre procuram por alguma coisa a mais. Isso. E a padronização que a internet traz reflete muito nisso. Porque as mulheres estão sempre buscando imagens. Por exemplo, eu tenho uma parceria com um cirurgião plástico, o Dr. Paul. E ele vem... o objetivo dele é exatamente esse, né? Eu sempre gosto de estar ligada com pessoas que têm um propósito muito parecido ao meu. O objetivo do Dr. Paul é o seguinte: uma mãe que passou ali por um processo, tem diástase, tem flacidez, uma mulher que passou por um processo de emagrecimento e tem uma flacidez, uma coisa que causa constrangimento. E aí realmente é necessário, porque tem gente que perde muito peso e realmente aquilo fica muito, como é que fala? A pele, né? Fica flácida, excesso caída, de pele. Então, assim, é necessário. Cirurgias reparadoras. Sim. O Dr. Paul, ele é muito ético com essa questão. E ele me disse assim, quando eu cheguei no consultório dele pela primeira vez, eu falei: Dr. Paul, mas você não publica nenhum antes e depois, como a maioria dos cirurgiãos. Ele: Tawane, respeito muitos meus amigos que querem fazer isso, mas eu não coloco foto de antes e depois lá. Sabe por quê? Porque tem mulheres que visualizam aquela foto e elas querem aquele corpo. Ficar igual. Aí ele até comentou de um amigo que tinha tido muitos problemas com isso também, que uma moça uma paciente chegou no consultório e ela queria aquele corpo. E ele disse: olha, a sua estrutura, a sua altura não é compatível, porque eu nem sabia disso, eu descobri no consultório. A nossa altura, a nossa estatura é que determina muito da cirurgia. Também não e sabia. Aí eu aprendi com ele. E aí os resultados, né, como ficam, por exemplo. E aí ele falou: não é a mesma coisa, eu não vou colocar ali porque tem mulheres que buscam sempre por essa comparação, por essa imagem muito igual, muito padronizada. É igual as harmonizações faciais. Que agora tá todo mundo desfazendo, né? As pessoas estão... a pessoa gasta dinheiro fazendo, corre riscos, porque tem riscos, Sim. E depois não gosta, desfaz. Não, eu acho que não tem probleminha você querer dar uma levantadinha aqui. O problema é quando isso se torna um excesso. Exato, é isso que a gente está conversando mesmo. Porque assim, é claro que vai... Por exemplo, tem coisas em mim que eu não gosto. E que hoje eu não faria uma cirurgia estética, mas quem sabe mais pra frente... Você tá maravilhosa, mas então, eu não tenho... Eu sempre... As pessoas falam que eu sou meio que anormal. Porque eu não tenho muito problema, assim... Kelly, você vai à praia, vou... mas você é magrinha. Eu falei: sim, mas eu tenho celulite, eu tenho estria, eu não sou normal, assim, linda, lisa lá. Não. Mas essa mulher não existe, gente. Então, mas aí é o que eu tô falando assim, eu não tenho vergonha, eu vou à praia, eu boto meu biquíni, as minhas estrias ficam aparecendo, a minha celulite também, e pra mim tá de boa, tá tranquilo. Mas eu conheço pessoas que não vão, que não colocam, que aquela estria que tá no canto... Gente... Não... Eu cheguei nesse nível.
Eu cheguei nesse nível antes de começar o processo de emagrecimento. Eu cheguei nesse nível de ter vergonha de ir à praia, de ficar de short, de ficar de blusa, ou de ficar o tempo todo com a saída de praia. Então. Eu cheguei exatamente nesse nível. Por exemplo, se era um churrasco que tinha piscina, ou eu não ia, ou eu ia toda tapada. Era isso. Eu cheguei exatamente nesse nível. Mas a gente tá acostumada a ver essa mulher lisa, bonitinha, é a do comercial do protetor solar, do biquíni. Porque a mulher real mesmo, ela tem uma estria, ela tem algum pontinho que incomoda, né? Ela tem alguma coisa. Eu vi um comercial de roupas de academia, né? Roupas de treino, em que a modelo colocava um enchimento no bumbum. Eu acho que eu vi esse comercial também. E aí você imagina, a mulher tá lá, sentada, toda frustrada, porque o bumbum tá bom, aí vai lá e vê aquela bunda linda. E nem imagina o que tem ali por trás, né? Então por isso que eu falo que a internet hoje, ela trouxe muita informação, muito acesso. Mas tem que tomar muito cuidado. Ela traz muitas doenças também. É claro, assim, gente, ó, se tem alguma clínica de estética que queira fazer uma parceria, claro que eu vou adorar dar uma amenizada na estria, assim, dar uma clareada ali, assim. Mas nada que me incomode eu ir à praia, tá? Continua mesmo, do mesmo jeito. Mas pode vir a parceria pra fazer, pra dar uma colaboração, né? Fazer uma drenagem. Tudo na medida, tudo aí. Tudo na medida fica ótimo. Mas eu não tenho vergonha, assim, eu não... Isso é bom. Eu sou bem tranquila. O cabelo hoje tá feio, pra mim tá tudo certo. O amor, né? Eu acho que a gente precisa se amar. A cara hoje não tá boa, eu saio assim mesmo. Aí os outros ficam assim, Kelly, você acordou bem? Eu acordei, por quê? Porque você me fez nada. Eu falei, não tava com vontade hoje, não. Eu passei recentemente por esse processo também de amor, assim, de reaprender a me amar. E isso é uma das coisas que eu tenho trazido bastante para as redes sociais. Eu fico até meio emocionada com essa história, porque eu já estava no processo de emagrecimento, né? Eu cheguei a eliminar 32 quilos. E no ano de 2019, 2020, depois da pandemia, logo depois da pandemia, 2020, 2021, eu comecei a fazer tratamento com corticoide. Eu tenho asma nível 3, muito asma. E todo esse corticoide foi me gerando um sobrepeso. E o sobrepeso foi me gerando uma ansiedade. Nós voltamos lá. De novo. Né? O sobrepeso foi gerando ansiedade. E eu comecei a não me amar mais. Entendi. Porque eu encontrei pessoas que falavam, mas ela não trabalha com emagrecimento? Mas como assim? Ela não veste 38? Né? E aí, ali, mais uma vez, a minha dor fez eu entender que eu precisava falar sobre coisas que ninguém fala. Isso aí. Obesidade não tem que ser romantizada. Sobrepeso não tem que ser romantizado. E mulheres não têm que serem padronizadas. Sim. Não é porque você tem uma vida saudável e uma rotina saudável que você tem que vestir 38. Sim. Né? Então, isso também foi outra coisa que eu precisei me reconstruir na questão de me amar, de conseguir, porque eu falei, gente, peraí, eu já passei por esse processo. Não vou cair nessa de novo. E eu já conheço outras dores, eu sei como funciona, eu não posso me deixar cair nessa de novo. Sim. Então, e aí as pessoas falavam mesmo exatamente isso. Mas ela trabalha com emagrecimento e não veste 38. As pessoas falando né? isso, assim. Falei, gente, é só pegar como eu era antes, que eu não quero voltar a ser como eu era antes. Isso já é um ótimo aprendizado. Sim. Você não precisa ficar ali. Mas a pessoa tem que ter uma barriga lisa. Mas também existem pessoas que não combinam magra. A estrutura da pessoa não fica bem ela magra. Eu conheço pessoas que ficam muito melhores, mais gordinhas, não necessariamente gordinha, não tô, né? Não, sim. Mas não naquele padrão magro, naquele... Saudável, a gente tá falando de saúde. De saúde. Né? Se você tiver com saúde, com aquele corpo um pouquinho mais cheinho e tal, mas você tá bem, suas taxas estão boas, você se sente bem. Saúde. É saúde. Eu falo que nem... Depois que eu comecei também a levantar essa bandeira, depois desse episódio que mais uma vez aconteceu comigo, né, desse ano de 2021 pra cá, eu comecei a levantar uma bandeira porque as pessoas acham que dentro de um corpo magro tem uma mente saudável. Não. E nem sempre dentro de um corpo magro tem uma mente saudável. Eu sou prova viva disso, que não.
É, amiga? Eu não tenho uma mente saudável. Eu gosto de comer o hambúrguer, eu gosto de saudável. Mas eu digo também saudável em emoções. Ah, tá. Né? Não sei se é emoção, não sei. Em emoções, porque muitas mulheres começam a ficar com tanta sede por emagrecimento que elas começam a recorrer ao extremo, né? E hoje, antes da gente iniciar, ainda estava batendo um papo ali falando sobre isso, que as pessoas não fazem ideia do quanto essas medicações utilizadas em longo prazo, elas trazem danos neurológicos. Essas medicações para emagrecimento. Existem casos confirmados. Por exemplo, uma menina em São Paulo, ela chegou numa depressão tão profunda que ela decidiu ceifar a própria vida, mas ela tinha distorção de imagem antes. Entendi. Né, de chegar até esse momento. E aí é algo que ninguém fala de forma tão profunda assim. Fala. E aí as pessoas começam a recorrer por métodos de emagrecimento, perdem peso, mas e a mente? Será que dentro daquele corpo magro tem uma mente saudável? Provavelmente não. Dependendo da situação, não tem. Sim. Precisa realmente cuidar. Esse processo aí seu, quando você me contou a história, eu falei pra você, né? Eu falei, cara, você vai falar exatamente isso que você me contou, porque é exatamente a história que as pessoas precisam ouvir. Sim. Que realmente é a história real que tá acontecendo mesmo na nossa sociedade. As pessoas precisam entender que a nossa cabeça influencia todo o resto, assim. Tem que estar a nossa mente não perdoa nosso corpo. Não perdoa. A gente falando desse negócio de corpo, a Paola Oliveira é uma que tá aí debatendo essa tecla direto. Que todo mundo critica o corpo dela, todo mundo fala que ela aparece de qualquer jeito, que ela aparece sem filtro, que o corpo dela não é isso, que o corpo dela não é aquilo, e ela toca nessa tecla direto. Que você não precisa ter o corpo padrão, você precisa ter o corpo que você quer, que combine com você, que você se sinta bem, e tá ok, gente. Ela é bonita e foi uma das que mais fez sucesso no carnaval e não tá com corpo padrão. Exato. Do padrão aí que a galera acha que é padrão, que eu quero dizer, né? E falar sobre isso traz um alívio muito grande. Igual nas minhas redes sociais, eu fiz uma live. Eu cheguei assim, num extremo, que eu fiz uma live e falei pras pessoas, gente, olha aqui, tá aqui o meu peso, tá aqui meus exames, e eu preciso que vocês parem com essa situação. Porque eu sou uma mulher normal, como outra. Né? Eu estou aqui justamente para mostrar a normalidade. Eu não tô para falar, nossa, você precisa ser padrão, você precisa ter aquela barriguinha 3D, trincada. 3D, agora a moda é 3D, não é nem mais trincada. Igual eu parei de seguir muitas influenciadoras nas redes sociais que elas falavam sobre isso, né? Mostravam o corpo o tempo todo e falavam, mas você precisa se arrumar, você precisa se maquiar em casa. Legal, acho legal, mas e a mãe que tá ali cuidando de 2 filhos, com a panela no fogo, mal acordou e já foi surpreendida por um monte de demanda. De problemas, inclusive. Qual é a hora que ela vai se maquiar, que ela vai pentear o cabelo? Ela não consegue nem escovar o dente, coitada. Como que ela vai fazer isso? Não tem como. Né? Então, se mostrar real, eu acho que isso é importante. Eu também acho, eu concordo plenamente com você. Eu acho isso muito importante. Eu acho que se mostrar real, tirar os padrões, né? Hoje a gente vive em ambientes que você precisa estar muito ali padronizado para ser acolhido, para ser bem aceito. Então acho que quando a gente vai se despindo, inclusive Michelle tá com um projeto maravilhoso, Luas. Sim. Lindo o projeto dela, falando, ali é o momento em que a gente vai se despir de rótulos, né? E é isso que a gente precisa. A Michelle, ela eu sou super fã dela, assim, como pessoa, como profissional cantora, como estudante de psicologia, como mãe, porque ela acolheu o enteado também, e como se fosse filho, ela trata ele exatamente como o filho dela. Ela é uma fofa, sou apaixonada pela Michelle. Minhas filhas são amiguinhas A Michelle mora no mesmo condomínio que eu. Mora no mesmo prédio, né? E é muito bacana ver esse movimento entre mulheres. Enquanto tem um mundo lá fora querendo competir, né? Querendo padronizar. E tem muitas mulheres sofrendo por padrões. Muitas. Ó, as pessoas, é engraçado assim, eu não ando maquiada, eu não ando emperequetada. E quando eu comecei a fazer o Viralizar Pode, e as pessoas, inclusive do meu trabalho, quando me viram, falou assim, nossa, Kelly, esse é você? Eu falei, por quê? Não, tá tão diferente do que você vem aqui. Porque eu não ando maquiada pra ir trabalhar. Eu ando de calça jeans e blusa,
eu não vou emperequetada, eu me emperequetava pra aqui, porque é um momento, tal, uma situação. Mas eu não ando assim no dia a dia. Eu sou aquela bem despojada, bem largada. É dia a dia, né? É dia a dia, não é uma festa. Eu não tenho esse padrão, assim, de que eu tenho que estar sempre maquiada, de que as pessoas vão me ver. Aí até teve uma pessoa que falou pra mim, depois que eu fiz Viralizar Pode, ai, Kelly, mas agora você precisa andar mais direitinho, né? Que as pessoas vão te ver na rua. Eu falei, é bom que vai me conhecer. Kelly, prazer. Ué, mas é porque meu podcast fala sobre realidade, exatamente. Então essa sou eu, real. Essa é Kelly, gente, olha, prazer, eu sou assim descabelada. Não, isso é muito importante. Há um tempo atrás, eu fiz uma parte de posicionamento, né, com uma pessoa. E aí a gente parava pra poder gravar e ele dava os textos ali. Não era eu. Não era. Eu ficava, gente, mas isso aqui não é o que eu quero falar. Exatamente. Isso aqui não é o que eu quero abordar. Não deu certo. Não dá certo. Quando não aborda o que a gente quer, como a gente... Quando não vem da alma, cara, não dá certo. Não dá certo. E você não cria conexões com outras pessoas. Igual, por exemplo, você, Michele... A gente vibra na mesma conexão também, né? Eu acho isso legal, porque os propósitos vão se unindo, porque a gente tem um único propósito, fazer com que as mulheres possam se enxergar, se ajudem, de uma forma coletiva, né? Sem deixar de ser unidade no coletivo. Sim, isso aí. E eu acho que isso é muito importante. E meninas, e respeitando o jeito de cada uma. Sim. Vou dar um exemplo. Eu sou super grossa. Grossa, amiga. Sou super grossa, mas as minhas amigas me respeitam no jeito que eu sou, entendeu? Eu sou uma pessoa super sincera. E tem pessoas que não gostam de sinceridade. Já me largaram e já deixaram de ser minhas amigas por eu ser sincera. Ah, Kelly, mas sinceridade às vezes não é bom. Ok, a opinião sua, eu respeito, eu respeito. Mas eu sou sincera. Se você for me pedir uma opinião, eu vou te dar a minha opinião sincera. Eu não vou falar pra você aquilo que você quer escutar. Quer ouvir, né? Não sou assim. Então, se você quiser alguma amiga que seja tem que ser outra pessoa, não pode ser eu. Eu sempre falo que as pessoas que são muito sinceras, elas não são aquelas pessoas cercadas de amigos. Porque eu falo, quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Eu não tenho. Eu tenho uma seleção de amigas que são amigas de longa data, que já me aturam há bastante tempo, e algumas novas que vão chegando assim, inclusive umazinha que tá sentada ali, que, maravilhosa também, outra com propósito maravilhoso. Essa eu quero pra minha vida, e que entrou e que ficou, e como eu tô falando, me entende da forma que eu sou, e me aceita e gosta de mim da forma que eu sou. Mas, Kelly, você é uma pessoa fácil de lidar? Não sou. Não é? Não sou, porque é o que eu tô falando. Eu vou falar coisas que, de repente, você não vai... Mas também, deixa eu me defender também, né? Aceito opiniões. Sim. Você pode vir falar pra mim, Kelly, olha, você falou daquela forma, daquele jeito, eu não gostei, né? Ok, eu posso melhorar, de repente, no tom de voz, eu posso melhorar, de repente, de alguma forma, do jeito que foi falado, eu posso usar outras palavras, mas eu vou... Se for o que eu acho que deve ser falado, assim, na minha concepção, pelo menos, eu vou falar, olha, eu vou te falar de outro jeito, de outras formas, mas o que eu quero dizer é isso. A minha opinião, né? Se você não gostou, infelizmente, né, a gente não vai modificar. Amiga, eu vou sentar pra cá um pouquinho. Senta, bom. E a gente já vai encerrar, né, que já tá na hora, né? A gente já vai encerrar, menina, porque o nosso tá ótimo. Aqui, se deixar, a gente vai conversar. A gente fica até amanhã conversando. Até amanhã, porque o assunto tá ótimo. Mas aí era essa a proposta que eu queria falar do jeito que eu sou, para vocês que não me conhecem, né? E quem tá me conhecendo agora já vai entrar no clima. Já vai sabendo como é. Já vai sabendo como é. Ô, Tawane, assim, eu amei o convite de ir na sua inauguração, que foi, assim, super generoso, super bonito. Eu adorei, estarei lá, inaugurando com você. Espero que a clínica seja o maior sucesso, obrigada, que vai ser, com certeza, né? Obrigada. A sua presença aqui, a sua conversa é um assunto super importante. Espero que todo mundo goste, escute, fale, comentem aí. Vai levando para outras pessoas para chegar lá bastante paciente. E a gente tem um presentinho. Pega para mim, amor, por favor. A gente tem um presentinho da NS, Produtos Artesanais. Olha, gente, é maravilhoso. Que bacana! Para você... Ai, obrigada! Ela fez com todo capricho, com todo carinho. Mostra pra gente aí se você gostou. Meu Deus!
Obrigada. Cheiroso. Olha isso, gente. NS Produtos Artesanais. Muito bom. Ela é uma mãe atípica que faz esses produtos, né? Porque, como a gente já explicou aqui, mães atípicas quase não conseguem trabalhar fora, né? Porque tem que cuidar dos filhos, então está sempre buscando uma renda. Sim. E o trabalho dela é muito caprichoso. Você vê, é muito cheiroso, é feito muito com muito caprichoso carinho, mesmo. Gente, muito cheiroso. Muito cheiroso. Ela usa produtos bons para estar trabalhando. Ela faz feiras. Nossa. Ai, olha isso, ó. Tem mais um brindezinho aqui dentro. Ó, todo um carinho com as nossas convidadas. Gente, amei. Amor. Um beijo. Qual é o nome dela? NSI NS Produtos Artesanais. É isso. Nossa, que bacana. Olha. É de São Gonçalo, hein, que pessoal? Que legal. Aproveitem aí, dependendo do lugar, ela entrega. Muito Qualquer coisa, legal. acompanha. Ai, que o número dela tá aqui, ó, as redes sociais. Eu vou botar para vocês também a rede social dela. NS Produtos Artesanais, tá aqui na frente. Hoje também na nossa gravação nós temos a presença da Isis Ferreira, nossa maquiadora que deixou a gente assim gata demais. Que Arrasou eu tô me muito. sentindo a tal. Ela fez uma rinoplastia aqui, amiga, no meu nariz. Eu falei pra ela. Sentiu, né? Gostou? Sigam lá nas redes sociais. Isis Maquiadora. É Isis Maquiadora, né? Isis Maquiagem. Isis Maquiagem. @Isis Maquiagem no Instagram. Acompanhe o trabalho dela. Noivas, books, aniversários. O que você quiser ficar linda lá maquiada, se quiser ficar maquiada em casa, contrata a Isis Maquiagem. E outra coisinha pra gente finalizar, que foi aqui o meu convitinho da clínica para estar lá presente na inauguração. E, gente, olha, eu vou precisar mostrar. Olha que carinho. Deixa eu ajeitar. Que carinho. Que borboleta significa o quê? Transformação, metamorfose, evolução. É a simbologia da Multimente. Da clínica, e eu estarei lá na inauguração. Gente, me embolei toda. Na inauguração, fazendo o maior sucesso, se Deus quiser. Sigam as nossas redes, acompanhem o nosso Instagram, acompanhem o nosso YouTube, se inscreva. Qual a sua rede? Fala as suas redes sociais. A minha rede social, a principal do projeto de emagrecimento, é tgs.emagrecimento. E a da clínica é clínica.multimente. Então, acompanhamos todas vocês, aguardamos todas vocês. Né? Sejam muito bem-vindas. Fiquem com Deus. Um beijo, até a próxima.